Vamos começar esta conversa com o que eu chamo uma declaração que tem que ser logo confessável. É que eu estou agarrada a si desde este livro, O Último Cabalista de Lisboa, que já sei que tem 20 anos. Tem. E que eu não imaginava, porque achei que o li há 10 minutos. Obrigado, Mas muito li obrigado. há 20 anos quando ele saiu. E desde essa altura que o sigo com muita atenção. Acaba de publicar O Evangelho segundo Lázaro, que é um livro muito particular. Pode ser, sim. Muito particular, que tem uma... Eu não sou crítica literária, sou apenas uma... Nem eu. Sou apenas uma leitora, espero que atenta. Tem uma narrativa um bocadinho desconcertante. Sim. E tem um apego e uma ligação a um texto que a maioria se calhar, dos leitores não apanha com facilidade, que são os textos bíblicos. Sim. O que é que o fascinou aqui? Esta relação entre Lázaro e Jesus Cristo? A primeira coisa que me chamou a minha atenção era a própria história do Lázaro, que é ressuscitado pelo Jesus Cristo. A história é contida no Evangelho segundo São João. Na minha versão da história, ele acorda no seu túmulo sem qualquer memória de uma vida após a morte. E eu sempre achei essa experiência, evidentemente, única, de acordar depois de morrer e ter que confrontar outra vez a sua vida, ter que fazer pazes com o que tinha acontecido. Eu morri? Como é que eu morri? E agora? E quem és tu? E quem é? Exatamente, porque ele acorda, evidentemente, muito fragilizado, muito desorientado, está no seu túmulo, veio uma série de pessoas. Tem a mortalha, não é? Aliás, Exato. até a experiência da mortalha é perturbadora, não é? E o cheiro. O cheiro. Todos os pormenores são contidos no Evangelho segundo São João e eu utilizo a minha imaginação de escritor para preencher as lacunas. E as irmãs dele dizem, olha, tu estavas morto. E ele não acredita. Evidentemente, qualquer pessoa não acreditava. Como é que eu estava morto? Eu estou aqui agora com vocês. Elas explicam que ele estava muito doente e depois morreu. Ele recusa acreditar, sobretudo porque ele perde a sua fé. Durante toda a sua vida, foi-lhe dito que depois da morte ele ia ao céu, ver Deus. Exatamente. E não aconteceu. Ou pelo menos ele não tem memória disso. Então, uma das primeiras coisas que ele tem que fazer é falar com a sua grande amigo da infância, o seu grande amigo da infância, Jesus Cristo. Porque na minha versão da história, eles eram já amigos aos 8 e 10 anos. Porque São João nos diz que Jesus era amigo não só dele, mas das duas irmãs. Ele fala com Jesus e Jesus dá-lhe a sua explicação e daí o resto da história. Mas por acaso, como pressuposto literário, é muito interessante, porque de facto é uma história, tanto quanto sei, não foi contada ainda em lado nenhum. Não, eu acho que esta é a primeira versão. Esta é a primeira versão, Sim. É a primeira versão do que é que o Lázaro terá sentido no dia em que disseste, olha, estás ressuscitado, faz-me lá o favor, mexe-te e anda, não é? Tem que ser uma experiência perturbadora. Mas o que eu fiquei muito impressionada daquilo que li foi para já o seu profundo conhecimento do que são os textos bíblicos, Sim. da sua descodificação Sim. de alguns deles, o que implica, sei de outros livros que li seus, Sim. que é um investigador Sim. e um perfeccionista da pesquisa. Mas há aqui um trabalho imenso. Foi, de facto, um trabalho muito grande, sobretudo porque eu tinha que saber, eu tinha que ter na minha cabeça uma visão, uma ideia muito clara da vida cotidiana. Da época. Porque não me interessa muito os reis e rainhas. Não. Como é que as pessoas viviam? A roupa, a comida, as estradas, as casas. E por isso, para ter essa visão muito clara, eu tinha que ler por volta de 40 textos. Mas foi um período muito engraçado, porque para mim não é um sacrifício. Eu adoro conseguir os pormenores sobre a vida do passado. Dá-me um gozo fantástico saber a roupa, por exemplo. Como é que as mulheres se vestiam nessa altura? Dá-me um gozo fantástico. Eu acho que devia ser bonito e fácil de pôr, muito mais fácil do que hoje. Richard, mas o que é, portanto, isso significa que o passado lhe interessa mais que o presente? Não, mas o que é interessante é que
falando do passado, nós, não só escritores, jornalistas também, podemos ter uma perspectiva com mais distância. Daí é possível observar pormenores que no presente não conseguimos observar, porque estamos demasiado envolvidos no nosso presente. Já escreveu sobre muitas épocas, eu comecei aqui por este, pelo Evangelho segundo Lázaro, porque de facto é um texto perturbador. Para quem, eu por exemplo, eu sou uma agnóstica, Sim. não sou daquelas católicas muito Sim. entendidas nos textos bíblicos. Vim aqui, andei aqui um bocadinho à procura do meu caminho para descodificar, mas depois de facto é um excelente livro. Que não tem nada a ver com outras coisas que escreveu, mas de facto anda sempre à volta da história. O Último Cabalista, Sim. que toda a gente conhece, o seu maior, julgo que é o maior sucesso, Sim, para sim, os outros também sejam. Há aqui qualquer coisa na sua escrita que provavelmente é indecifrável e não tem fórmula, Sim. mas leva-nos lá, seguimos-lo. De uma maneira que nem sempre é possível quando se viaja no tempo. Eu acho que o Richard é mesmo uma máquina do tempo. Sim, eu acho que isso é bom ouvir isso primeiro. Segundo, eu acho que contar uma história é realmente uma espécie de magia e que exige a boa vontade do escritor. Porque, para mim, a capa do livro é uma porta. E eu, como escritor, peço ao leitor a boa vontade de entrar pela porta o meu universo paralelo que eu estou a criar para ele ou para ela. E adoro esse processo da magia. É muito interessante para qualquer leitor entrar num universo paralelo e não quer sair. É isso que é fascinante, porque muita gente fica deprimida ao acabar um romance. Isso é a prova de que o romance, para muita gente, cria uma relação não só intelectual, mas emocional. E afetiva. Eu acho que é essa relação consigo. Olha, o Richard foi jornalista. Durante muitos anos, adorei essa experiência, mas sempre tinha uma ideia aqui atrás de utilizar as técnicas de jornalismo para criar ficções. Isso era o meu objetivo longínquo. Eu tenho seguido com muita atenção as suas entrevistas há muitos anos, de resto, e acho sempre que o Richard diz coisas que nos surpreendem. A última que eu li dizia, se eu não tivesse vindo viver para Portugal, Sim. A minha vida é quase como se eu não tivesse possibilidade de ter sobrevivido. É verdade. De que forma é que Portugal foi assim? Sei que há uma história de amor, Sim. sei que há um casamento feliz, sei isso tudo. Mas Sim. nós que ainda por cima, Portugal é um país um bocadinho, às vezes deve ser estranho para quem vem de fora, porque Sim. temos uma escala assim deste tamanhinho, temos assim umas coisas na cabeça que não somos um país típico. Como é que o ajudámos a sobreviver, Richard? Realmente Portugal salvou-me a vida. Porquê? Porque eu estava a viver na Califórnia, na zona de San Francisco, e nos anos 80 surgiu uma nova doença que começou a matar pessoas jovens, a SIDA. A SIDA. Foi um período negro para San Francisco, para todos os meus amigos. Não é fácil ver uma pessoa com 25 anos morrer, ou 30 anos. Um dos meus irmãos faleceu com 34 anos, em 1989. Foi o período mais traumático da minha vida. Todos nós tentamos, com toda a nossa força, salvar a vida dele e não era possível. E eu realmente, nessa altura, estava muito mal. Eu estava com alguns sintomas de uma doença mental. Por exemplo, eu lavava as mãos 100 vezes por dia. Porque eu tinha Era um stress constante que eu vivi durante 2 anos com o meu irmão. E depois dele falecer, eu não consegui o entusiasmo de continuar a minha vida. E foi o Alexandre, a minha outra metade, Alexandre Quintanilha, cientista e agora deputado. Homem notável, agora deputado. Deputado, exatamente. Que eu não conheço, mas também gostava muito de conhecer. Ok. Passo a palavra, pode se faz bater uma cunha comigo Exatamente. e a gente faz. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi ele que disse, olha, temos que mudar para um outro sítio em que o único tema da conversa não seja SIDA. Porque nessa altura ninguém falava de outra coisa. Ele já tinha recebido um convite para dar aulas numa das escolas médicas do Porto, aceitámos esse convite e em agosto de 1990 chegámos cá. E cheguei cá, havia outros temas de conversa
e era possível eu despedir-me do meu irmão sem me esquecer dele. E nos Estados Unidos, eu penso que isso não teria sido possível. Então, graças a Portugal, graças à distância entre Portugal, o Porto nessa altura, e São Francisco, consegui retomar a minha vida e continuar a aventura. Olha, disse uma coisa que é muito importante, que é a ideia de perder a alegria, porque se viveu uma coisa muito traumática. Nada disso, isso não afetou a sua escrita. Nessa altura já escrevia, já havia romances? Ou... Não, eu já tinha escrito muitos contos e já tinha ideia para o Último Cabalista na minha cabeça. Então, em Portugal, mudei para Portugal com 40 livros fotocopiados e umas ideias para personagens do livro. E comecei a escrever o livro cá em Portugal. Afetou a minha escrita, de facto, sobretudo esta ideia de andar ao lado da morte. Porque durante anos eu andava ao lado da morte com o meu irmão e o livro O Último Cabalista de Lisboa, quando eu leio um extrato numa sessão qualquer, eu noto que a morte está a pairar sobre todas as personagens desse livro em todas as páginas. E essa morte é o meu irmão. E hoje está apaziguado? Hoje... Sim, agora estou muito melhor. O tempo ajuda muito, amigos, amor, mimo. Ainda penso, curiosamente, no meu irmão com muita frequência, porque hoje em dia ele teria 62 anos. E tento imaginar, porque ele faleceu com 30 e tal anos, como é que ele seria, o aspecto físico, o que é que ele faria na vida com 62 anos? Evidentemente, nunca vai haver uma resposta. E isso em si já é uma tristeza, obviamente, para mim. E que, então, perpassa de outra maneira, mas de facto não lhe retirou a força anímica para criar, para continuar. De resto, foi professor universitário depois, Sim. Durante muito tempo. E há uma pergunta que eu tenho de lhe fazer. Escreve em que língua? Em português? Eu escrevo os romances para adultos em inglês e os livros para crianças, porque já tenho 4, em português. É um novo desafio. Mas escrever noutra língua é muito complicado, não? É horrivelmente complicado. Deve ser E todos nós sabemos que português é ainda mais complicado, porque português, para um cérebro anglo-saxónico... Não faz sentido nenhum. Não enquadra, não enquadra. Olha, há outra coisa que eu não tenho a certeza desta informação, e se estiver errada, vai-me corrigir. É católico ou é judeu? Sou de uma família judaica. Eu sou de cultura judaica. Cultura judaica. Mas interessa-se imenso pelo catolicismo. Todas as religiões me interessam muito, sobretudo a mitologia. É isso que eu estudei na Universidade do Duke. Religião comparada, que é basicamente comparar as histórias milenares de todas as religiões. Sempre me interessou muito as questões mais importantes da vida. Eu acho que todos nós temos. Qual é o significado da nossa vida? Por que é que estamos aqui? E depois da morte, o que acontece? O Lázaro sabe. Lázaro sabe. Estava tudo varrido. Vamos voltar aqui aos campos de morte. Sim. Visitou algum destes sítios? Não, nunca visitei, nunca tive essa coragem. Não, porque para mim, eu tenho uma resposta física a tudo que seja visual. Eu consigo ler sobre a tortura e agonia, mas ver para mim, mesmo os filmes, não consigo ver os filmes. Fico fisicamente nervoso e doente. Portanto, não precisa de ir aos sítios para escrever? Não, o que eu preciso para escrever é entrar na pele das minhas personagens. Isso é uma das magias de um escritor que nós desenvolvemos e treinamos ao longo... É como o actor. Claro. Eu entro na pele da outra pessoa e vejo o mundo através dos olhos dessa pessoa. E quem não consegue fazer isso não vai ser escritor. Olha, e para a última pergunta. O mundo, dizem, vai dar agora uma volta e todos estamos um bocadinho... estamos todos com medo, acho eu. Sim. Mas eu acho que os mais lúcidos e os mais conscientes. O que é que lhe suscita, que comentário lhe suscita um personagem chamado Donald Trump? Uau, é boa pergunta depois de falar de Alemanha nos anos 30. Exatamente, e tudo porque isso. Na minha geração de judeus, as pessoas diziam como é que um palhaço que se chama Hitler, com
movimentos espasmóticos, o seu sotaque provinciano de Viena. Como é que ele conseguiu chegar a liderar um grande país sofisticado, cosmopolita, Alemanha? Agora, eu não estou a comparar os programas de Hitler e Trump, mas eu acho que nós compreendemos muito bem agora como é que uma pessoa grosseira, primária e ignorante pode chegar a liderar um grande país, Donald Trump. Acha que os Estados Unidos vão mudar? Volta aos Estados Unidos com frequência ou já não volta? Sim, uma vez por ano. Sim, e vai mudar. Eu acho que a minha grande preocupação neste momento tem a ver com o Tribunal Supremo norte-americano, porque Trump pode nomear no mínimo um juiz e possivelmente 2 ou 3. E o Tribunal Supremo estabelece o rumo do país em termos de vida cotidiana. O aborto vai continuar a ser descriminalizado ou não? Vai continuar a haver casamento entre pessoas do mesmo sexo? Vai haver orações nas escolas públicas ou não? Todas estas questões importantes vão ser decididas pelo Tribunal Supremo norte-americano. E tenho muito medo. Olha, sabe o que é que eu lhe digo? Ainda bem que veio para Portugal. Obrigado. Ainda bem que veio para Portugal e aqui descobriu histórias e ficou connosco. Muito obrigado, Richard. Obrigado, eu.